Eclipses ocorrem quando o movimento de algum astro em frente a uma fonte de luz projeta a sombra do astro sobre outro corpo celeste. Para tudo, explica melhor, né? Então fica aqui até o final que você vai sair daqui expert em eclipses e ainda de quebra vai ter um tempo de acompanhar um ainda esse ano. Prontos? Opa, já voltei, seja muito bem-vindo, eu sou Amanda Lopes, muito prazer e sem enrolação hoje, hein? Vamos te contar sobre eclipses e, em primeiro lugar, eu quero te dizer que agora, no fim do ano, vai ocorrer mais dois eclipses. Um 30 de novembro, que no caso aconteceu hoje pela manhã, que foi um eclipse penumbral. Mas, se você não sabia e nunca viu, e gostaria de acompanhar tem mais um este ano ainda. Dá tempo. Dia 14 de dezembro, mas este será um eclipse solar parcial, é diferente. Então, nesse caso, são dois tipos de eclipses. E neste vídeo eu vou te explicar sobre eles, a diferença também, a duração e outras coisinhas mais. Me acompanha, então? Primeiro, o que é um eclipse? É um fenômeno astronômico, ou eu posso chamar também de evento celeste, que é o que envolve um ou mais objetos celestes, que é, neste caso, o eclipse, tá? Ele é marcado pelo escurecimento total ou parcial de um astro, lua, sol, planeta, estrela, cometa, é chamado de astro, pela passagem de algum corpo celeste em frente a uma fonte de luz. Existem duas categorias de eclipse, o eclipse solar e o eclipse lunar. Eclipse solar acontece quando há um alinhamento entre a Terra, o Sol e a Lua, de modo que a Lua fica posicionada entre a Terra e o Sol, projetando uma sombra sobre a superfície da Terra. Durante este evento, uma pequena região da Terra fica escura por causa da projeção da sombra da Lua. Essa sombra é chamada de umbra, que é a sombra total da Lua, ok? Umbra, sombra total. É nessa região que se observa um eclipse total. Aí, em volta da umbra, tem a penumbra, que é a sombra parcial da Lua. Umbra é sombra total, penumbra sombra parcial da Lua, ok? Que é onde se observa o eclipse solar, na penumbra. Além da posição da observação do eclipse aqui na Terra, esse fenômeno também depende de outras características que sugerem a sua aparência, tipo como a inclinação da órbita lunar e a distância entre a Lua, a Terra e o Sol. Assim, se a Lua estiver mais próxima, o efeito será maior ou melhor. Se ela estiver mais afastada, o efeito será menor. Os eclipses solares são graduais, ou seja, a Lua leva certo tempo para poder cobrir o Sol. Por isso, é comum vermos fotos dos estágios de um eclipse. A duração de um eclipse solar é em torno de 7 minutos. Todos os anos acontecem pelo menos 2 eclipses solares e 2 lunares. Digamos que a cada 173 dias acontece um eclipse. Agora eu vou falar do eclipse lunar. Ele é um fenômeno astronômico natural que acontece quando o Sol, a Terra e a Lua ficam alinhados. Deste modo, a Terra projeta a sua sombra, total ou parcial, na Lua, tá? Geralmente é um fenômeno visível a olho nu e um eclipse lunar só pode ocorrer na fase da Lua cheia. Como que ocorre o eclipse lunar, então? Ao mesmo tempo
em que a Lua se move ao redor da Terra, a Terra se move em torno do Sol. Algumas vezes, a Terra fica entre o Sol e a Lua, criando assim uma sombra no satélite. Quando isso acontece, o nosso planeta impede que a luz solar chegue à superfície da Lua. Durante um eclipse lunar, a Terra projeta duas áreas de sombra, que é o que eu falei na eclipse lunar. Então, a primeira área é chamada de umbra, onde nenhuma luz solar chega à Lua, ok? A segunda área é chamada de penumbra, onde a luz solar chega parcialmente. Qual a duração de um eclipse lunar? A duração máxima é de 1,7 horas. Quanto maior a distância entre a Terra e a Lua, maior será a duração do eclipse. Qual a diferença entre o eclipse lunar e o eclipse solar? O eclipse lunar acontece quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, e no eclipse solar a Lua fica entre a Terra e o Sol. Entendeu? E nessas categorias de eclipse solar e eclipse lunar, existem tipos de eclipses. Na eclipse solar tem eclipse solar total. A Lua cobre totalmente a luz solar, projetando sua sombra sobre a Terra. Eclipse solar parcial acontece quando apenas uma parte do Sol é encoberta pela Lua. Nesse caso, praticamente não há alteração da luminosidade do dia. E tem eclipses solares anulares, que é quando a Lua está a uma distância maior da Terra e o seu tamanho aparente não é suficiente para cobrir totalmente a luz solar. Nisso, se forma um anel em torno da sombra da Lua. Bonito de ver, né? Eclipse solar híbrido é quando o eclipse é total em algumas áreas e parcial em outras. Os eclipses geralmente não se repetem da mesma forma no mesmo local, ok? Na eclipse lunar existem eclipse penumbral. O eclipse lunar penumbral, que é o que aconteceu hoje de manhã, acontece quando o Sol, a Terra e a Lua ficam posicionados nesta ordem, porém não totalmente alinhados. A Lua fica na região de penumbra da Terra e apenas uma parte da luz solar é impedida de chegar à sua superfície, projetando então uma sombra mais fraca no satélite natural. Um eclipse penumbral é difícil de ver a olho nu, pois o brilho da Lua permanece quase o mesmo. Agora, eclipses lunares parciais. Somente parte da sombra da Terra é projetada sobre a Lua. Ok? Rapidinho. Eclipses totais. Toda a superfície lunar é coberta pela sombra da Terra. Facinho, né? Um eclipse total só é visível se o clima permitir, ok? Então, em uma estreita faixa sobre a Terra chamada de caminho do eclipse. Sobre os horários do eclipse, eles não são iguais em todas as regiões do Brasil. Digo, pelo menos alguns minutos de diferença. E outra coisa, não são todas as cidades e estados do Brasil que você vai conseguir ver. Mas eu posso assistir a um eclipse? Posso olhar diretamente para ele? Não pode. O que acontece é que o fascínio de um eclipse dá às pessoas uma razão para olhar diretamente para a estrela de fogo. Olhar para o Sol durante um eclipse pode levar a uma condição conhecida como cegueira por eclipse. Cerca de 10 minutos olhando para o Sol pode causar algum grau de cegueira permanente. Nem com óculos escuros é bom, tá bom? Então utilize lentes especiais, que esse é meio difícil, né? Ou lente do celular mesmo. Na internet tem alguns sites que mostram como improvisar um óculos para ver eclipse. Vou te deixar na descrição do vídeo um link de um calendário do eclipse do dia 14 de dezembro, tá? Dezembro de 2020.
para você dar uma olhada e saber se da sua cidade dá para acompanhar esse evento celeste, ok? Você já se inscreveu? Já curtiu? Você vai comentar? É isso aí, muito bom. E muito obrigada pela sua atenção. Te vejo no próximo vídeo, então.